Está orando? Sim. Aleluia. Vamos a Ti, Pai. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, ó Pai, como liderança. Obrigado pela vida de cada irmão que tem estado, Senhor, conosco, Senhor, durante todo esse tempo. Sim, Jesus. Pai, obrigado, Senhor, porque os irmãos têm se esmerado, Senhor, no cuidado com o Teu povo. Verdade, Jesus. E nós oramos, Senhor, pela vida deles, família, os irmãos que eles cuidam também, ó Deus, para que a igreja esteja suprida nesse tempo, Senhor. E não faltando nada, Senhor, nenhum alimento, Senhor, para que os irmãos estejam contentes. Amém, E Senhor. por isso, Amém, Senhor. que possa, sim, estar guardando mesmo, Senhor, a vida de cada um de nós nesse tempo, Pai. Por Para que favor, Senhor. possamos aprender, Senhor, a viver, Senhor, Amém, Jesus. nessa situação, Senhor, e Sim, que Jesus. estamos colocados, ó Pai. Que a Amém. tua igreja possa sair, Sim, Senhor, fortalecida, Amém, Senhor. Jesus. E nós Sim, Senhor. oramos por esse tempo, Senhor, pela palavra, pelo compartilhar, e agradecemos, Senhor, também por estar podendo ver alguns irmãos, Senhor, que já não víamos há algum tempo. Obrigado mesmo, Amém, Senhor. Obrigado mesmo. Que alegria de estar revendo os irmãos e podendo compartilhar e podendo, assim, falar de Ti junto com os irmãos. Amém. Obrigado por Amém. nossas vidas, que esteja assim nos guardando em todo o tempo, Senhor, curando os enfermos, abençoando a vida de cada um de nós, ó Pai, pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, como alguns aí falaram, realmente para mim é uma grande alegria rever grande parte dos irmãos que, desde o início do ano, a gente não se via, especialmente eu, que tive alguns problemas de saúde e tive que viajar, tive uma intervenção cirúrgica e já estou na idade de risco, né? E nem mesmo pela internet, grande parte dos irmãos eu não estava vendo, né? Então, para mim, é uma alegria voltar, rever cada um de vocês, ouvi-los também. Mas eu quero, assim, como o Saulo orou, dentro do espírito daquilo que o Saulo orou, agradecendo aos irmãos, porque têm se mantido fiéis, nessa pandemia têm procurado cuidar das ovelhas, manter as reuniões de grupo, ainda que seja online. Isso traz algum prejuízo, mas supre também um pouco das necessidades. E eu sei que alguns de vocês, mesmo correndo risco no meio dessa pandemia, atenderam pessoas, estiveram juntos, socorreram pessoas que estavam com necessidades, enfermidades, crises. Então eu quero, assim, realmente honrar cada um de vocês, ter se mantido fiéis nesse tempo. E particularmente no meu caso, eu creio que do Adelar também, que passamos por momentos delicados de saúde, especialmente meus colegas de presbitério que me substituíram, e tiveram ali sempre à frente. Nas reuniões presenciais, tiveram que estar ali à frente, porque nós não estávamos podendo estar juntos, cobrindo nossas escalas de coordenação de presbitério. Então, quero expressar minha gratidão e honrar cada um de vocês. Alguns líderes também que nos ajudaram, nos telefonaram. Alguns até prepararam alimento e trouxeram para nós aqui em casa, especialmente nos dias que cheguei de viagem, que estava ainda num processo inicial de recuperação. E isso sensibiliza o nosso coração. Tá bom. E nós queremos estar honrando vocês, agradecendo ao Senhor pelo cuidado, pelo zelo e pelas orações também, que eu sei que muitos oraram, embora a gente não estivesse vendo, mas o Senhor estava vendo. Isso que é importante, recebendo as orações de vocês e por toda a igreja. Nós esperamos sair dessa pandemia mais, assim, fortalecidos na comunhão, mais desejosos de estar juntos. Muitas vezes a gente entra numa rotina de reuniões e às vezes nem valoriza tanto o estar juntos. Mas eu tenho dito que
dos pilares da igreja, em Atos 2, fala que eles perseveravam no ensino, na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eu tenho visto que os irmãos têm, apesar de todas as dificuldades deste momento, no mundo inteiro, têm se mantido fiéis. Isso alegra meu coração, mostra que o trabalho que a gente fez, que a cooperação que a gente deu com o Senhor, que é Ele que edifica a igreja, faz a obra, ela realmente está se mantendo de pé, e eu creio que nós vamos sair mais fortalecidos e com uma colheita maior. Evidente que nós não somos ingênuos de pensar de que alguns talvez não retornem, pode até acontecer, mas eu acredito que nós vamos ter uma colheita maior, mais desejosa de estar juntos, valorizando mais nosso tempo juntos. Eu não sei quantos de vocês ouviram aquelas palavras do Jamê, especialmente sobre o livro de Neemias. Jamê há muitos anos estuda e ministra sobre esse assunto, e agora está terminando de escrever um livro sobre Neemias. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de escutá-lo agora mais recentemente, mas para aqueles que não ouviram, não participaram daquela reunião geral com ele, eu recomendo que procure ouvir. Ele publicou parte desse ensino também no Facebook. Jamê, que até então ele era meio avesso a usar redes sociais, Facebook, ele publicou essa palavra recentemente. E eu gostaria que vocês dessem uma olhada, porque o livro de Neemias é um livro que nos traz um ensino muito bom, muito sólido, muito prático, sobre ser líder, sobre como ordenar o povo de Deus, sobre características que um líder deve ter. Então, eu gostaria que vocês estivessem revendo esse material, que estivessem lendo, inclusive, o livro de Neemias e procurando anotar os pontos importantes sobre a vida dele como um líder, como um homem de Deus. No capítulo 1 de Neemias, no verso 4, diz que quando o irmão dele, algumas pessoas chegaram a ele estava numa posição privilegiada, ele era o copeiro do rei, e hoje a gente tem um outro contexto diferente, e muitas vezes não valorizamos essa profissão, porque hoje ela é uma profissão mais simples, mas naquele contexto em que Neemias vivia, naquela época, a profissão de copeiro era uma das profissões de maior confiança, porque ele entregava na mão do rei a bebida, o vinho, e naquela época era bastante comum aos reis, às autoridades morrerem envenenadas. Por isso, a pessoa que servia o vinho ao rei era uma pessoa de altíssima confiança. Tanto é que ele tinha que provar o vinho, inclusive antes, caso realmente alguém tivesse envenenado aquela bebida, morreria o copeiro e não o rei. E Neemias ocupava essa posição de destaque. Mas quando, mesmo ocupando essa posição de destaque, diz no verso 4 do capítulo 1, que ele, tendo ouvido essas palavras, as palavras que ele ouviu é que os restantes que não foram levados para o exílio e se achavam na província estavam em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém estavam derribados e as suas portas queimadas. Diz o verso 4, então, que, tendo Neemias ouvido essas palavras, ele assentou e chorou. Ele chorou amargamente, de saber a condição em que o povo estava em Jerusalém, aqueles que conseguiram fugir e não foram levados cativos, mas ficaram numa posição, às vezes, até pior dos que os que foram para o exílio, que ele assentou e chorou. E ele jejuou e orou ao Senhor por dias, buscando direção dele. É um homem que talvez pudesse estar acomodado, estava bem, uma posição privilegiada, e que, bom, não vou me meter nessa confusão, isso Deus permitiu que acontecesse, e cada um cuide de si. Mas ele não se omitiu, sentiu no coração a dor daquelas pessoas, sentiu a destruição de Jerusalém, que era a cidade de Davi, a cidade que
Deus escolheu e abençoou. Quando ele soube que os muros estavam derribados, as portas queimadas, ele assentou e chorou. E nós vivemos hoje, amados, um contexto em que muitas das proteções dos muros ao redor da família e da igreja estão derribados, estão destruídos. E nós precisamos estar nos protegendo, nos juntando, cobrindo a vida um do outro, cuidando um do outro. Não com uma atitude como a de Caim, que dizia: eu não sou guardador do meu irmão. Eu não sou responsável pela vida do meu irmão. Um líder, um homem de Deus, que tem um chamado de Deus para cuidar das ovelhas do Senhor, em que coopera com o Espírito Santo na edificação da igreja. Precisa estar atento a essas coisas e precisa ter esse peso no coração de que nós precisamos cooperar, nós precisamos sentir a dor dos outros. Nós precisamos servir ao Senhor com paixão, com misericórdia. Nós precisamos ter essa carga no nosso coração. E eu queria recapitular com vocês alguns pontos, algumas virtudes de Neemias e a razão do sucesso dele. Alguma coisa eu já falei. E eu creio que lendo ou escutando a palavra que eu já metei, daqui a pouco lendo o livro dele, terão mais detalhado essa palavra, esse ensino. Mas, como eu disse no verso 4 do capítulo 1, diz que Neemias era um homem que amava Deus e se preocupava com o povo de Deus. Mais à frente, se nós lemos no capítulo 5, no verso 14, a gente vai ver que Neemias é um homem desprendido. Diz ali no capítulo 5, verso 14, que Neemias tinha sido designado como governador e ele, por 12 anos, ele à frente, ele não usufruiu dos privilégios de ser um governador, de ter as mordomias de um governador, mas ele tinha um coração de servo, alguém que estava ali para servir, para trabalhar em prol do reino de Deus, para cooperar com aquilo que Deus tinha para ele. Esse era o foco dele. Uma outra característica importante de Neemias e que o líder deve ter é coragem para enfrentar as oposições de fora e as de dentro também. Me surpreende bastante a palavra de Paulo em Atos, quando ele chega a Mileto e manda a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e ele começa a falar, e ele começa a dizer e pedir que eles pastoreassem o rebanho de Deus, mas ele diz algo ali que choca o meu coração. Ele diz: depois da minha partida, muitos lobos vorazes vão tentar destruir o rebanho, e mesmo dentro de vocês, alguns se levantarão para dispersar as ovelhas. E eu fico pensando se um homem como Paulo, com a característica dele, com a unção, graça que ele tinha, ele enfrentou esse tipo de coisa. Nós precisamos de mais graça ainda, que nós somos mais fracos, mais limitados. Então nós precisamos de uma graça maior, de uma unção maior, para que nós possamos cuidar das ovelhas do Senhor, pastorear as ovelhas e temos coragem de enfrentar as oposições que vêm de fora. Nós estamos, eu creio, no princípio das dores e nós temos muita coisa pela frente, muita água para passar debaixo da ponte no decorrer dos próximos anos. É só o princípio de tudo que nós temos pela frente. Então nós precisamos pedir ao Senhor coragem, não para fugir da luta, mas para combater o bom combate dia a dia, perseverar, completar a carreira e ser fiel ao chamado que Deus tem para cada um de nós. Quer seja a oposição de dentro ou de fora, como Neemias, nós possamos estar firmes. Quando a luta, como diz aquele hino, quando a luta travar, eu quero estar na frente. Quero estar lá na frente.
Neemias era esse homem que enfrentou oposição de todos os lados e permaneceu firme. E o outro item é que ele, mesmo diante dos combates, ele não perdeu o foco. Ele não perdeu o foco daquilo que ele tinha para fazer, do chamado de Deus. Em meio àquele tumulto todo, muito trabalho para fazer, eu imagino, reconstruir os muros de uma cidade em 52 dias, como foi. Tantas lutas, tantas coisas. Ele não perdeu o foco. Ele manteve atento até atingir o objetivo que ele tinha sido designado a fazer. E, amados, eu creio que uma das características muito importantes para um líder, o último ponto que eu quero colocar sobre isso, é que ele soube ordenar o trabalho daquele povo, daquela multidão. Diz a palavra no livro de Neemias, de que ele colocou as pessoas ao próximo à casa onde eles residiam, onde eles estavam, ou acampados, residindo, de maneira que eles poderiam reconstruir logo que estavam em frente, não perder tempo caminhando, não dispersar. E o mais importante, isso aqui é uma mensagem para nós, cada um sabia quem estava ao lado reconstruindo. Amado, isso fala de companheirismo. Uma das coisas pouco enfocadas na vida da igreja, falando até em discipulado, grupo caseiro, mas muitas vezes nós não enfocamos tanto a questão do companheirismo. E eles sabiam, a família tal estava do lado da família tal do lado do outro. É até repetitivo nesse livro, como vai citando cada família que está uma do lado da outra. Significa que eles estavam juntos, eles estavam lado a lado, sabia quem estava cooperando. Estava atento ao som da trombeta quando tocasse, quando houvesse uma ameaça, que todos poderiam se dirigir para aquele local e juntos realmente estarem protegendo e se defendendo. Então, são 5 pontos importantes que eu gostaria que vocês gravassem no coração, de que a característica de Neemias tinha e que eu creio que são importantes para um líder do povo de Deus. Mas também há algumas virtudes que eu creio que nós precisamos ir mais fundo nelas como pastores, como líderes do povo de Deus. São 3 virtudes, basicamente, que eu creio que são fundamentais para um líder. A primeira delas é a mansidão. Como é difícil ser manso para alguns. Para mim é difícil. Eu vim de uma família, de um lado, bastante colérica. Isso eu teve que quebrar muito, para eu ficar um pouquinho mais manso. E mesmo assim, eu ainda não posso dizer que sou uma pessoa realmente mansa. Mas estou buscando. Estou correndo atrás do prejuízo. Se vocês olharem os exemplos da palavra de Deus, Moisés era tido como o homem mais manso. E Deus o chamou para construir o tabernáculo, que era um símbolo da pessoa e vida de Jesus. Salomão diz que era um homem de paz. O nome dele significava um homem de paz. Neemias, o nome dele significa Deus é o meu deleite. E eu pergunto, amados, se Deus buscou homens com essas características para construir coisas transitórias, coisas que acabaram. Hoje não existe mais tabernáculo, não existe mais o templo, tantas coisas, nem muros de Jerusalém. Quanto mais importante é que nós tenhamos essas características, nós estamos trabalhando em coisas eternas, as pessoas são eternas. Nós somos cooperadores numa obra eterna. Essas características precisam estar entranhadas. Nós precisamos buscá-la dia a dia. Ser manso e humilde de coração. Jesus disse que nós devíamos ir a Ele quando estivéssemos cansados e sobrecarregados. Nós encontraríamos alívio e aprenderíamos dele que é manso e humilde de coração. Essa é uma característica de Jesus, mansidão. A segunda característica é humildade. Humildade, amados, principalmente na vida de um homem de Deus, é não andar à procura de reconhecimento,
de que as pessoas tenham gratidão pelo que nós fazemos. Ao longo da nossa caminhada como líderes, como discipuladores, como pastores, muitas vezes as pessoas não vão ser gratas conosco pelo que nós fizemos por elas. Mas o nosso coração precisa ter essa humildade. E mesmo que não sejamos reconhecidos, recompensados, e que nós possamos ter no nosso coração a motivação de fazer as coisas para o Senhor. Porque tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele, não é para a nossa glória. E o terceiro item que eu quero colocar é sobre o despojamento ministerial. Um pouco parecido com as outras coisas que eu falei antes, mas ela é mais específica, que fala se nós sermos desapegados das nossas posições. Muitas vezes uma pessoa começa bem e à medida que vai acrescendo o número de pessoas ao lado dele, ele começa a pegar aquela posição e Deus quer que nós sejamos desapegados. Em Apocalipse capítulo 4, verso 10, quando fala dos 24 anciãos que estavam diante do trono de Deus, diz que eles começaram a adorar o Senhor, mas fizeram uma coisa importante. Eles tiraram suas coroas e depuseram suas coroas diante do trono. Isso fala de que nós precisamos despojar disso. Da nossa posição de honra, posição que Deus nos deu. Nós precisamos nos apegar dessas coisas. Se nós estivermos buscando isso, nós vamos trazer danos para nós mesmos, para as pessoas que nós cuidamos, para a igreja como um todo. E é muito lindo ver uma pessoa que é desapegada dessas coisas. Os grandes líderes por onde passaram, em nações que evangelizaram, especialmente aqueles primeiros missionários da China, me lembro de um deles que ficou feliz quando soube, depois de ir embora, de que as pessoas olharam em volta o resultado daquele trabalho e disse, nós fizemos tudo isso. Ele olhou, ao invés de ficar enciumado, entristecido, e falou, graças a Deus, porque foi o Senhor que fez através dele, não fui eu. Não estava buscando honra, não estava buscando ser reconhecidos. Eu queria ainda, para finalizar, deixar algumas recomendações para aqueles que são líderes, para que alcancem algumas metas e possam transmitir aos discípulos essas metas. A primeira delas é revelação da vida eterna. Eu tenho pensado muito nisso. Eu estou aproximando dos 70 anos e começo a fazer as contas de trás para frente. O tempo aqui passou, já estou com 44 anos de Florianópolis e estou pensando muito sobre a eternidade com Deus. A vida aqui ela é muito passageira e a nossa morada não é aqui. Daqui a pouco nós vamos estar voltando para casa, como dizia o Billy Graham. Aleluia. A morada dele não era aqui e que ele estava prestes a voltar para casa. A nossa casa não é aqui. Eu fico deslumbrado quando eu leio em Hebreus sobre a vida de Abraão. Abraão é chamado para ir para a terra da promessa e ele chega lá, mas o livro de Hebreus diz assim, pela fé, Abraão peregrinou pela terra da promessa com Isaac e Jacó e buscava a cidade celestial, aquela que tem fundamentos. E eu fico pensando, ele chega, aliás, diz que ele habitava em tendas, ele nem construiu casa. Porque ele teve revelação da cidade celestial, da igreja, da Jerusalém celestial. Então eu gostaria muito que isso entrasse no coração de cada um de nós, a revelação de vida eterna e que passasse isso aos discípulos. Saber que
Vida eterna não é quantidade de tempo, é qualidade de vida. Nossa verdadeira qualidade de vida está na eternidade com o Senhor. Nossa verdadeira vida está escondida com o Senhor. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. E que nós já estamos em posição celestial sentado com o Senhor. Nós precisamos querer, desejar, saborear isso. Que as pessoas vejam isso em nós. Que as pessoas vejam essa realidade, essa verdade em nós, esse nosso desejo. E possa passar isso para as ovelhas. A segunda meta que eu gostaria que cada um de nós alcançássemos é que nós soubéssemos alimentar bem as ovelhas. Dar o alimento adequado para cada ovelha no nível que cada uma tem, seja um novinho, um leitezinho, ou aquele que está mais maduro, para que ele pudesse crescer, pudesse realmente florescer. Isaías tem uma palavra que diz que guia mansamente as ovelhas que amamentam. Aquelas que estão amamentando outras precisam ser guiadas, alimentadas adequadamente. A ovelha que tem saúde, ela reproduz. Dizia certa vez de que normalmente um casal que tem saúde, eles têm filhos, eles reproduzem. E se nós temos saúde, Deus tem muito mais. E nós com Ele vamos dar muito fruto. A palavra diz que aqueles que estão em Jesus, Jesus diz, aqueles que estão em mim, esse dá muito fruto. E eu espero que cada um de nós possamos saber alimentar bem essas ovelhas. Ter maturidade para crescer na graça, na intimidade com o Senhor. E gerar muitos frutos. Então, amados, sintetizando tudo que nós falamos rapidamente nessa noite, que nós sejamos pessoas boas, mas não bondade humana, não humanismo, mas segundo o conceito de Deus. Aquelas pessoas que, aqueles ao nosso redor, são impactados porque veio a bondade de Deus fluir através de nós. São aquelas pessoas que, quando alguém estiver com dificuldade, seja na igreja ou fora dela, tem coragem de recorrer a nós, tem coragem de abrir o coração conosco. Muitas vezes nós parecemos tão certinhos que as pessoas ficam pensando assim, eu vou abrir o coração com essa pessoa, o que ele vai pensar de mim? Ele é tão certinho, tem uma vida tão ordenadinha, o que ele vai pensar de mim? Se eu disser para ele o que passa no meu coração, o que passa na minha cabeça, as tentações que eu tenho, às vezes que eu perco a linha em casa. Nós precisamos ser pessoas boas, segundo o conceito de Deus. Pessoas que despertam confiança e que podem abrir o coração conosco e que não vão ser expostas, não vão ser ridicularizadas, não vão ser julgadas. Tem um cântico novo, eu não me lembro nem o nome dele, que Deus não me avalia nem pelos meus acertos, nem pelos meus erros, porque o Senhor nos ama. E nós precisamos ser a ponte que leva esse amor de Deus às pessoas. Precisamos ser pessoas que são cheias de compaixão e misericórdia. Jesus era uma pessoa que era frequentemente movido por íntima compaixão. Até mesmo por uma cidade inteira como Jerusalém, que ele olhou e ele chorou de íntima compaixão, porque sabia que eles não haviam experimentado um quebrantamento e não reconhecer o momento que estavam vivendo. Nós precisamos reconhecer o momento que nós estamos vivendo, reconhecer o momento que as pessoas estão vivendo e reconhecer que Jesus está ali para realmente trazer a decisão, trazer o consolo, trazer a paz, trazer a cura, de que no trato com os discípulos ou no trato com aquelas pessoas que são nossos contatos, nós precisamos saber ouvir, saber escutar, escutar com o coração, escutar com misericórdia. As apostilas que nós temos, os livros que nós lemos são muito bons. Há anos, muitos irmãos têm preparado muito material bom, muito ensino.
bem ordenados ajuda nas reuniões, mas nós precisamos saber ouvir as pessoas com compaixão, com misericórdia, para que nós possamos transmitir a elas o amor de Deus, a compaixão do Senhor, para que elas realmente sejam salvas. Jesus morreu pelo pecado de toda a humanidade, mas a maioria das pessoas não sabe disso. Nós somos aqueles que foram chamados para comunicar essas pessoas, para levar a elas o perdão, para dizer que elas podem ser perdoadas, podem ser livradas de todo fardo, de todo pecado, de todo peso. Nós somos comissionados para isso. Mas para isso precisamos ouvir e ser misericordiosos. A palavra em Tiago diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Que nós sejamos essas pessoas cheias de amor e misericórdia, capazes de ouvir as pessoas e sentir a dor delas. Amém?